pessoal, tudo bem? SB tá no ar, mais um programa incrível aí para você. E hoje o bate-papo é comigo. Adivinha, a Páscoa está quase chegando, ó, falta pouquinho. E depois a gente tem o Dia das Mães. São datas muito importantes para o varejo. Eu trouxe um convidado hoje aqui para falar sobre essas datas. Assim, período muito importante para o supermercado. Vou pedir para ele se apresentar, tudo bem? Olá, muito boa tarde, né, a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui no SV Taon. Eu sou Luiz Ferreira, venho aí de uma jornada de mais de 30 anos no varejo alimentar, né? Para citar aí algumas passagens, eu participei no início do desenvolvimento e implantação da bandeira do Carrefour Bairro, o supermercado dentro do hipermercado Carrefour. Após isso, eu tive uma passagem pelo dia onde eu fiz a implantação da operação na região do interior de São Paulo. Também tive na bandeira do atacarejo do Walmart e, mais recentemente, participei da renovação da bandeira de proximidade do Grupo Pão de Açúcar, a implantação do Minuto Pão de Açúcar e a revitalização do Extra, né, do Mini Extra. Bom, agora eu estou na APAS, né, como especialista de operações de loja, com o grande objetivo de poder trazer informações, de poder atualizar todo o supermercadista sobre tudo que acontece dentro do nosso mercado. E a gente está aqui hoje para falar de Páscoa e de Dia das Mães, duas datas sazonais extremamente importantes, né, no nosso segmento e, acima de tudo, porque movimenta o nosso negócio. Afinal de contas, o varejo, né, principalmente o alimentar, ele é dependente dessa movimentação. Todo dia é um dia diferente, um dia após o outro, e essa sazonalidade traz esse movimento para nós. Vale lembrar que a Páscoa, após o Natal, é considerado praticamente a segunda data, a segunda época mais rentável para o supermercado. Mais até às vezes do que o Dia das Mães, porque embora o Dia das Mães traga um faturamento maior, mas quando a gente fala de rentabilidade, pelo fato da gente lidar com produtos específicos e que trazem uma margem maior, como é o caso de chocolate, como é o caso de pescados, principalmente o bacalhau, isso faz com que a rentabilidade do supermercado seja melhor, né? E aí, para falar... Não, pode falar. E aí, para falar melhor sobre a Páscoa, que já está aí praticamente em execução, é importante a gente lembrar, naturalmente, que tem muita gente questionando o custo, né, da Páscoa nesse ano, que o ano passado já foi alto. Para se ter uma ideia, hoje a gente está aí com aproximadamente 15% de uma elevação do preço em relação ao ano passado, mas a gente tem que entender um pouquinho algumas causas disso, né? Por exemplo, o cacau subiu absurdamente, quase 200% nos últimos anos, porque é a fruta que é originária da matéria-prima para fazer o chocolate. Acontece que tem uma produção quase que artesanal. Então, isso daí realmente encarece muito o produto. E tudo está em volta do mercado, né? Ou seja, oferta e procura. Eu até faço lembrar aqui, né? Quantas lojas de chocolate a gente não tem hoje em dia em cada esquina que a gente não tinha antigamente? Antigamente a gente queria comprar um chocolate, a gente ia onde? No supermercado. Hoje não, hoje a gente tem, através de redes franqueadas, enfim, várias unidades de venda de chocolate. Então, queira ou não, isso aquece o mercado. Uma vez que você aumenta essa oferta, a demanda também aumenta e, consequentemente, o preço se eleva. Então, é uma realidade que a gente tem e que a gente tem que conviver. Uma pergunta, Luiz. Vamos falar um pouquinho, você já falou, você já deu um abre aí pra gente. Uhum. O supermercadista já preparou a loja para Páscoa. Perfeito. Páscoa tá aí já, né, gente? Tá batendo aí na porta já. Tem alguma coisa de última? O que ele pode fazer aí nesses 45 minutos? Existe alguma coisa sobre ambientação de loja, promoção? Vale a pena ainda? Tem alguma coisa que ele pode fazer ainda? Vale e vale muito. Por quê? Porque, assim como qualquer outra data sazonal, a Páscoa ela é regida de muitas coisas dentro do supermercado. Não é só o chocolate. Se você ainda tem oportunidade de fazer compra, primeiro, você já pode começar a aproveitar as ofertas dos distribuidores, dos grandes atacados, que ainda tem um estoque lá parado. E que, com certeza, nesse momento, ele vai começar a ofertar, porque ele tem que desovar aquilo. Então, esse é o primeiro toque. Agora, o segundo, que eu vejo que é o mais importante, é a ambientação que você vai fazer dentro da sua loja. Por que eu digo isso? Porque
A cereja do bolo da Páscoa é o chocolate. Então, por que não levar esse chocolate para outras várias áreas dentro da sua loja, onde você possa atrair o fluxo para isso? Pode sair da parreira e vai para onde? Aí vai para uma área onde você é especialista dentro do seu negócio. Vamos dar um exemplo. Você é muito bom na sua adega. Você tem uma carta de vinhos muito bom. Por que não levar um pouco desse chocolate, talvez um chocolate mais fino, talvez uma caixa de bombom mais refinada, para dentro da sua adega? Para quê? Para atrair esse teu cliente para dentro da sua adega, já que você é um especialista disso. Ou então eu sou bom no açougue. Ora, por que não fazer próximo ao açougue alguma exposição extra, um ponto extra de exposição de caixa de bombom? Você vai estar transformando o ambiente da Páscoa em um ponto de venda dentro da sua loja, onde você é muito forte, onde você tem um fluxo muito bom de retenção. O chocolate é a atração, mas naquilo que você é especialista é a sua retenção. E é aí que eu digo que vem a grande rentabilidade da Páscoa. Não só do chocolate, que traz uma boa margem, mas de outros segmentos, outras categorias. E aí vamos falar, claro, de pescados, né? Eu quero lembrar aqui que na Páscoa, vem na Semana Santa, né? Ela prevê a Páscoa, e a Semana Santa a venda é muito forte de pescado. Ah, mas eu não tenho peixaria fresca, mas você vende peixe congelado. Hoje todo supermercado normalmente tem pescados congelados. Então você pode ter uma tilápia, que ela está em plena safra agora nesse momento da Semana Santa, então você vai ter sim boas ofertas e condições de fazer bons negócios. Você tem o próprio bacalhau, seja ele salgado, como ele é vendido normalmente, né, de uma forma natural, ou então embalado e congelado. Então, tudo isso movimenta a sua Páscoa dentro da loja. E você não precisa fazer isso só na quinta-feira, na véspera da Semana Santa. Você pode fazer isso uma semana ou 15 dias antes, que é praticamente o que falta para chegar a nossa Luiz, Páscoa. outra pergunta importante, hein? Já tem, voltando para o chocolate, Sim. A gente tem no varejo, no supermercado, porque assim, é muita gente para comprar ovo e as pessoas não têm cuidado. Então, assim, Sim. muita coisa se quebra. Sim. Temos os famosos ovos quebrados. Sim, é nos verdade. Supermercados. É verdade. Tem uma forma do supermercadista não perder esse dinheiro, ou ele pode usar, fazer um preço melhor? Que dica que você dá aí? Até antes, agora, nesse período aí, né, de agora? Uhum. Tudo depende de como que você negociou essa compra. Em alguns casos, quando você faz a negociação de compra com o teu fornecedor, pode ser que tenha alguma cláusula, alguma negociação já efetiva, onde você pode fazer a troca disso por outros produtos de chocolate que aquele fornecedor te concede. Ou então, se não, dentro do seu próprio negócio, esse é o momento de você contar o que você tem por perder e já ter feito a conta do que você lucrou para poder fazer esse mix e passar a praticar desconto nesses produtos. Porque tem gente que compra esse chocolate. O chocolate é sempre muito bom, independentemente de repente o ovo ter uma trinca, ter quebrado. Só que aí você tem que ser assertivo, você tem que fazer uma promoção específica para esses itens. O que não se deve fazer, não é ideal, é esperar passar a Páscoa. Porque se você passar a Páscoa com o ovo realmente quebrado, com o chocolate danificado, aí vai ficar muito ruim porque envolve a expectativa do consumidor. Aí o cliente já diz, não, mas a Páscoa já passou, então não tem atrativo nenhum para mim. Mas ele coloca esse ovo quebrado, ele pode reunir todos esses ovos Deve. no espaço dentro do supermercado? Deve. E aí, de novo, eu te falo sobre ter um ponto específico para isso. Tem gente que faz isso, por exemplo, às vezes perto da frente de caixa, ou então em algum ponto onde tem um fluxo de pessoas muito grande. Tudo depende do seu negócio, tudo depende do quanto que você consegue movimentar isso dentro da sua loja. Mas que é possível e que é necessário o ideal é administrar a sua perda de Páscoa dentro do período da Páscoa. Por quê? Porque é exatamente nesse período que a tua loja está quente. É nesse momento que você tem muitos clientes trafegando lá dentro. Então é o momento certo para você ofertar e efetivar a venda. Ponto. Né? Luiz, bacana. Então, gente, espero que vocês tenham anotado aí as dicas, né? Enfim. Quem não fez, ainda tem que fazer correndo, viu? Verdade. Falar Dia das Mães. Porque Dia das Mães aí para o supermercado, eu acho que é uma data que... Aquilo que você até falou no começo, eu acho que tem crescido no supermercado Dia das Mães, porque hoje você tem flores, você tem chocolate também no supermercado, eu acho que o supermercado vende um pouco de tudo, né? Então, assim, se você pudesse dar dicas, tá? Você quer realmente lucrar com essa data. Esse ano cai no dia 11? Dia 12 de maio, né? Acho que 12 de maio, né, gente? Então, assim, você tem um períodozinho, por onde começar? Preparar a loja aí para o Dia das Mães. Primeiramente, o P de planejamento. Isso é extremamente importante e todos estão com tempo hábil para fazer isso. Ou seja, no que eu vou focar no Dia das Mães dentro do meu supermercado.
no que eu vou ser bom, no que eu vou ser melhor, né? E aí, sobre o Dia das Mães, é uma data que eu gosto muito de falar, porque diferente, por exemplo, do Natal, onde a gente fica muito em cima do dia especificamente, o Dia das Mães é todo um movimento, onde dentro da loja você pode fazer várias coisas para as mães. Desde preparar uma questão culinária para sua mãe, até um presente, como você muito bem citou, a questão das flores. E, de novo, aí eu vou para a sazonalidade do momento. Quando você vai para as flores, você tem aí flores muito boas que estão nesse momento oportuno de preço. Você tem o girassol, por exemplo. Você tem outras flores que estão aí, crisântemo, são flores que estão aí prontas nessa época, onde você tem um custo muito atraente e que, fazendo um mix disso, você pode gerar uma receita maravilhosa, porque a flor te traz muita margem, né? Agora, indo para a questão dos alimentos, você tem uma gama muito ampla, desde a questão de presente, um pouco, seja chocolate, seja algum biscoito refinado, alguma sobremesa, algo que você possa oferecer como um mimo, como um presente para a mãe daquele momento, né? Ou então, de novo, a questão da culinária mesmo, onde você vai ter N opções. E aí eu desafio o supermercadista, por que não desenvolver uma receita sobre isso? Por que não propor um combo de mix de receita para você fazer a sua receita para a sua mãe? E aí entra o hortifruti, o FLV, que tem as frutas, legumes e verduras, e aí tem o açougue, tem os temperos. Está em tempo, é uma questão de planejar. Planejar é absolutamente essencial para que você tenha uma boa execução no Dia das Mães. E dá para aproveitar, Luiz, também a questão do CRM, né? Você conhecer o teu cliente, né? Porque ainda mais loja de vizinhança, dependendo, você conhece realmente as suas clientes. Aquelas mulheres, aquelas mães que vão lá, né? Então dá para fazer umas promoções também, né? Uhum. É a pura verdade, né? A gente tem aqui, inclusive no histórico do SV Taon, a presença, por exemplo, da Scantec, que vem falar sobre dados, sobre pesquisa. Como é importante você saber quem é o seu cliente, seu consumidor, para você ofertar para ele a melhor experiência. É isso. Então, para você ter o Dia das Mães perfeito, você tem que entender quem é o seu cliente e como é que você vai conseguir surpreender esse seu cliente. As dicas estão aqui na mesa, a gente está colocando. Agora, só você, entendendo o seu negócio, que vai conseguir efetivamente ter esse sucesso, né? Decoração de loja, dá para fazer uma coisa bacana para o Dia das Mães também? O que dá para fazer? Olha, dá para fazer desde a ambientação decorativa, daquilo que você sugira para como uma oferta ou um presente para sua mãe, até mesmo a própria ambientação no sentido dos seus colaboradores, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma campanha interna voltada para o Dia das Mães, você está valorizando essa presença da mãe na nossa vida, né? Eu acho que depois do Dia Internacional da Mulher, que cada vez mais é lembrado, o Dia das Mães traz muito isso, a pujança feminina dentro da nossa vivência, né? E isso sim tem que ser lembrado. Então a decoração sim, ela deve acontecer, porque independentemente do seu supermercado não ser imenso e você não ter ofertas, por exemplo, de têxtil ou mesmo de bazar, de presentes voltado para mãe, você pode sim ofertar ali ocasiões de um momento, de bons momentos para sua mãe, né? Você acha que o supermercadista hoje ele investe nessas datas, de uma forma geral? O que você percebe aí? Eu vejo que sim, até por uma necessidade de coexistência no meio que ele está, né? Vamos falar de concorrência. Cada vez mais o mercado se movimenta. Você citou a questão do mercado de vizinhança, seja um mercado de vizinhança, de atração, de conveniência. Ele tem que gerar esse movimento para que o consumidor se sinta bem lá dentro. Então, esse investimento, ele deve sim existir. A diferença é se você planeja e executa bem. Esse é o segredo. É você não deixar no automático e aí na véspera, é mesmo, eu tenho que comprar algumas mercadorias ou algumas flores para colocar na entrada da loja. Não, essa campanha é uma campanha sua e de todo o time da loja, onde você vai gerar uma ambientação positiva e vai progressivamente, dia a dia, fazendo gerar esse clima de Dia das Mães dentro da sua loja, né? Isso é muito legal. E eu vou além. No Dia das Mães, se você tem a sua loja aberta, faça um evento lá dentro. Por que não? Faça uma comemoração ao Dia das Mães, a todas as mães que estão indo na sua loja naquele dia. Isso é muito importante, isso gera aproximação, isso gera convivência, o que é essencial nos dias de hoje quando a gente fala de um supermercado. Você
falou de planejamento, né? Quanto tempo começa? O supermercadista ele tem que pensar nessa data aí, seja para trabalhar a loja ali, para ambientar ela, ou para fazer o estoque dele, quanto tempo antes? Por isso que eu digo que a gente está na data limite. O ideal é, no máximo, 40 dias antes. Né? Para quê? Para que você consiga ter uma execução perfeita. Porque essa execução depende do comprometimento de todos que estão com você. Não é eu que sou o dono do supermercado ou sou o gestor da loja sozinho que vou conseguir essa movimentação acontecer. É todo um time que tem que estar envolvido nisso. E para isso, então, você tem que definir a sua campanha, o que você vai negociar, comprar e implementar e como que eu vou fazer essa ambientação na loja. Aí você envolve a sua equipe. E a sua equipe incorpora esse espírito e trabalha com você. Então, você precisa de 40 dias para desenvolver esse processo. Né? Para comprar também na indústria, esse mesmo período? É ideal, porque o que acontece, né? Quando a gente vai deixando para a última hora, as ofertas vão diminuindo. Né? Naquele período ali de 20 dias antes, 25 dias antes, as ofertas são mínimas. Então, se você tem mais de um mês de antecedência, você consegue sim ter uma oferta melhor e, consequentemente, fazer melhores negócios. Luiz, para aquele varejista que não tem essa base de dados, você ainda não tem, sua loja ainda é pequena, ou você acha que, enfim, né? Ele pode usar como base a mesma data do ano anterior? Deve. Eu ouso dizer que todo varejista tem, sim, dados para pesquisar. É o seu dado específico. Quanto que você vendeu no mês passado, quanto que você vendeu no Dia das Mães do ano passado. Essa é a sua base. E são duas, a financeira, ou seja, em valor monetário, e a base física, em quantidade. Quanto que eu vendi desse produto e quanto que eu vendi daquele. Então, o planejamento começa de uma maneira muito simples assim. Eu defino que eu vou trabalhar esses itens para a minha campanha do Dia das Mães. Então, aí você passa a pesquisar quanto que você vendeu desses itens no período anterior. A partir do momento que você pesquisa quanto que você vendeu no período anterior, você coloca um target, você coloca um objetivo. Eu vou crescer tanto em relação à venda monetária e em relação à quantidade. E aí, a partir daí, você vai negociar a compra disso para poder cumprir esse objetivo. Afinal de contas, você tem que pensar grande. O sucesso de um bom empreendedor é sonhar. Então, você tem que sonhar e buscar essa realização. A partir daí, a estrada já está asfaltada, você só precisa executar. A execução entra no que eu falei sobre o comprometimento de todos e o envolvimento para a execução. Você está aí no varejo também há um bom tempo, né, Luiz? Vamos contar, a gente já cobre esse setor aí, já tem um tempo, né, Luiz? O Luiz também aqui. Sim. Você percebe que a indústria ela tem apoiado mais o supermercadista nessa tarefa de trabalhar melhor esses períodos sazonais? Ela tem feito parcerias, ela tem feito cross. Como é que você vê hoje a relação da indústria com o supermercadista nesse apoio? Existe? Existe sim. A indústria sempre teve interesse de atuar junto com o varejo, né? E cabe ao varejista, a cada supermercadista, independente se você só tem um checkout, de se aproximar dessa indústria. E quando eu falo dessa indústria, eu não estou falando só das grandes corporações, mas mesmo aquele distribuidor, aquela empresa que fornece uma quantidade menor para você, ele já tem esse vínculo com a indústria fornecedora dele. Então você tem que puxar isso dele. As ações de trade market, que é assim que eles chamam o investimento que se faz dos produtos dentro do varejo, ela está em plena execução. Hoje a gente tem realmente verbas muito fortes das indústrias, porque é interesse deles. A competitividade é entre as marcas, muito mais do que entre o próprio varejo. O varejo está aqui para distribuir o que eles fazem. Então, o supermercadista tem que ir atrás disso. Se precisar, tem que se aliar. Ou seja, tem que buscar maneiras de conseguir tirar, né, de uma boa negociação da indústria essas vantagens. E, por menor que seja, essas vantagens vão trazer benefícios no repasse dos preços para que você tenha sucesso nas suas campanhas, sem dúvida alguma. E não é, Luiz, eu acho que tem a questão emocional também. A gente está falando muito de personalização, né? Eu acho que nunca o consumidor buscou tanto realmente se sentir único, se sentir reconhecido onde ele compra. Ele não quer ser só mais um. Exatamente. Né? É uma oportunidade, o Dia das Mães, não é? Total. Até porque, de novo, a indústria pode te ajudar nisso, porque ela também tem interesse em chegar até o teu consumidor. Então, se você conseguir mostrar para o seu fornecedor o quanto é importante você conseguir apresentar para o consumidor aquela oferta, aquele produto, seja uma inovação, seja através de uma degustação, por exemplo. Às vezes você tem um cliente que não conhece aquele produto,
por mais que ele esteja sempre presente na sua gôndola, o fornecedor pode te ajudar com isso. Um brinde que ele vai colocar junto com a venda daquele produto, por exemplo. Ou seja, existem várias maneiras. Aí é o exercício da criatividade. Só que toda a criatividade dentro do planejamento. O planejamento é vital para que a gente consiga ter uma execução e depois disso, quando passar o Dia das Mães, medir o que aconteceu. Isso que eu te pergunto, a minha próxima pergunta. Se ele fizer tudo certinho na loja dele, ele investir lá na ambientação, nossa, fazer as promoções, fazer os cross, fazer a degustação, isso vai refletir no faturamento, né? Sim, isso sem dúvida. A gente tem uma estimativa de quanto ele pode faturar mais aí? Olha, nesse dia? Naturalmente, né, como foi dito que o Dia das Mães só é superado pelo Natal, o Dia das Mães certamente deve acrescer aí entre 15% e 18% o faturamento de qualquer supermercado. Naquele mês, né? Naquele mês, exatamente. Então, isso faz com que você tenha uma movimentação muito maior de clientes e, mais do que isso, que você tenha mais itens na cesta. Ou seja, você vai aumentar o teu ticket médio. Isso daí pode ser um trampolim para você vir para frente com as próximas datas sazonais. Que aí é assunto para outro podcast. Mas aí você tem Dia dos Namorados, você tem inverno. Mas a partir do momento que você fez um bom trabalho no Dia das Mães, a sequência é sua, né? Pois é, você já está quase gabaritado, né, para fazer. Você acha que vale a pena fazer, por exemplo, para quem tem espaço, uma loja maior, uma loja muito pequena, né? Fazer, de repente, uma área voltada totalmente para as mães, assim, com bebida, com comida, com flores? Pode ser. Um espaço especial, assim, único? Pode ser. Com tudo um pouco? Pode ser, é uma ideia. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não restringir a ponto de que o consumidor pense que somente aquele espaço é dedicado ao Dia das Mães. Porque o grande segredo é você conseguir fazer o seu cliente circular pela loja toda. Então você pode sim, se você tem uma loja grande, criar um movimento como esse, né, um espaço conduzir como esse, ele, né, de uma forma... exatamente, como uma atração, como demonstrar para o teu consumidor de uma maneira geral que você está on, que você realmente está pronto para aquele evento. Mas o segredo é você disseminar esses produtos com comunicação muito forte em todos os seus setores. Vamos lá, você começa com as flores na entrada da loja, você segue para o seu hortifruti com uma receita, talvez, alguma coisa, junte produtos correlatos para que a pessoa possa fazer uma receita. Desafie o seu cliente a fazer uma receita para o almoço do Dia das Mães. Olha que presente mais bonito, mais gostoso para você dar para sua mãe. E depois toda a sua área de proteínas, como açougue, peixaria, a padaria, que vai trazer a sobremesa para o Dia das Mães, por que não? E depois as bebidas, né? Vamos só esquecer nesse momento a limpeza, porque não vai ao caso, não é verdade? Mas a perfumaria, sim, por que não? Você pode ter itens dentro da perfumaria que condiza com o Dia das Mães. Então, gente, o supermercado todo é das mães. E aí, quando vai para frente de caixa, aquela atendente de caixa simpática e que muitas vezes também é mãe e que vai estar envolvida na sua operação, porque ela foi lembrada por você, gestor, empresário, ela está imbuída de que realmente naquele momento, naquele local, ela enquanto mãe é valorizada. Tem isso, né, Luiz? Porque acho que o consumidor sente também, né? O cliente ele é afetado por aquela atendente, né? Sem dúvida alguma, né? Se você está atendendo e você é mãe e você vê toda uma movimentação e não está inclusa, não está incluída naquele movimento, pode parecer estranho. Então, a partir do momento que você possa também fazer uma campanha interna valorizando as mães, e que vamos combinar, né? Com certeza é uma grande parte, porque se a maior parte da força do varejo é feminina dentro de uma loja, com certeza uma boa parte é mãe também, independente da fase da vida, mas e que pode contribuir com a venda, por que não? Olha que legal. Né, dá uma dica de receita. Olha, a senhora viu a sugestão de receita que nós temos lá dentro? Ou então a sugestão de presente na perfumaria? A gente tem um kit muito bonito que está especial para o Dia das Mães. Elas são vendedoras. Quem está ali no final da venda é também vendedora, para impulsionar um item a mais no seu carrinho. É verdade, de repente envolver o funcionário, né, nessa data também, né? Envolver, trazer, de repente levar essas mulheres para áreas da loja. Exatamente, né? Para se sentir integrado e fazer parte dessa venda. Eu iria além, eu faria uma campanha, um desafio, onde esses colaboradores pudessem participar de alguma maneira e fazer vender mais ainda, porque vale a pena, você vai ver que os resultados eles são contínuos. Como eu falei, você consegue levar isso para outras campanhas no futuro da sua loja. Luiz, eu acho que é isso, tem alguma parte que a gente não conversou?
Enfim, teremos outras datas aí depois para conversar mais em breve durante o ano. Afinal, não estamos nem na metade dele, né? Tem algum ponto que você acha que vale a pena reforçar aí para quem está vendo a gente? O recado que eu quero dar para o supermercadista é que esteja sempre atento àquilo que realmente é oferta naquele momento. A gente citou aqui alguns exemplos de pescados, alguns exemplos de flores. Sempre tem alguma coisa que está com uma oferta mais legal, mais atraente. Não vamos ficar nos apegando naquilo que não está tão bom. Ah, o café subiu. Ah, o azeite subiu. Ok, isso aí é por conta do mercado. Agora, vamos sim fortalecer aquilo que está mais econômico. Vamos sinalizar aquilo para o consumidor perceber, e é uma verdade, que a gente sempre tem boas oportunidades, boas ofertas que estão diminuindo o preço. E é ali que a gente vai conseguir fazer um gancho para atrair e reter os nossos clientes. Essa é a última dica que eu tenho aí a dar a todos. Legal. Quem quer te encontrar, te busca onde? No LinkedIn? Eu estou no LinkedIn, né, como Luiz Ferreira, pela APAS, é fácil de me encontrar. Luiz com Z, né? Luiz com Z, Luiz Ferreira. E estou aí à disposição para todos, né, para poder estar sempre aí trocando informações e poder nos atualizar. Afinal de contas, o varejo é uma escola. Varejo é feito de detalhes e detalhes é aprendizado constante. E essa é a nossa vida. E tudo muito rápido, né, Luiz? Muda, né? Felizmente que é assim, né? Porque a gente não percebe, a gente se atualiza, a gente... Pois é muito rápido, gente. No varejo as coisas acontecem, tecnologia é igual tecnologia. E isso é muito bom, porque diferente de outros segmentos, o varejo permite você errar e consertar praticamente quase que no mesmo dia, no mesmo momento. Muita gente nem percebe. Errei aqui, já arrumei aqui. Então é na hora, né? Obrigada. Mas é isso. Obrigada aqui pela sua presença no SVT1. Legal. Foi um prazer te receber, foi ótima a nossa conversa. Então é isso, você já deu. Você deu o seu LinkedIn, não? É Luiz Ferreira APAS. É só jogar lá. Isso. Então tá, Luiz, obrigada, viu? Até a próxima. E você que está vendo a gente aí, obrigada pela presença. Nos acompanhe no YouTube, nas redes sociais, no portal Super Varejo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Agradeço e boas vendas aí a todos nessa Páscoa e Dia das Mães. Até mais. Nos vemos. Até mais.